Olá amigos, olá amigas, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Num dos vídeos anteriores eu mostrei para vocês o passo a passo de como construir essa composteira com caixa de isopor, gastando quase nada. Menos de R$20 a gente conseguiu montar essa composteira aí com caixas de 60 litros. No vídeo de hoje vocês vão entender por que a gente precisou fazer essa composteira, considerando que a gente já tem uma composteira padrão aí, tradicional, de 60 litros. E eu vou falar para vocês também duas formas, duas maneiras que a gente tem de fazer compostagem em casa sem precisar ter composteira, ou sem precisar ter minhocas. Uma delas é bem simples, bem tranquilo, ocupa pouco espaço, pode ser feito inclusive em pequenos espaços, desde que se tenha um local para deixar esse resíduo. E o outro já exige um espaço um pouquinho maior, sendo mais aconselhável para quem tem terreno mesmo, sítios ou chácaras. Acompanhe o vídeo aí. Então a primeira maneira que a gente pode fazer compostagem em casa sem ter minhocas e sem ter composteira é utilizando isso aí, ó, sacos. Tem uma limitação nesse caso, principalmente quanto aos tipos de resíduos que a gente pode colocar. Nesse caso é aconselhável utilizar apenas folhas. Aqui, por exemplo, tirando umas raízes que eu coloquei aqui para manter o composto úmido, eu tenho basicamente folhas de hortaliças, ó, salsinha, mostarda e algumas outras aí. Esse saco eu tinha enchido, ele começa a diminuir conforme ele vai decompondo. O ideal é se utilizar esse tipo de saco aqui de ráfia e não esses de plástico. Se for utilizar esses, fazer bastante furos, tanto embaixo como pelos lados, para entrar oxigênio. Então a compostagem aqui consiste basicamente em a gente ir acumulando folhas aqui dentro e manter úmido, num local sombreado. Fazendo dessa forma, as folhas vão se decompondo aqui dentro e vai virar uma matéria orgânica bem fininha, similar a um humus, mas mais seco. Não é humus porque não tem minhoca, é um composto aí resultante das folhas sendo decompostas. Nesse caso o que tem que se cuidar é para não colocar muita matéria muito úmida, para que isso aqui não vire uma pasta, uma papa. Ele fique realmente com essa consistência de como se fosse um pó, uma terrinha ao final do processo. Também tem que ter cuidado de se manter úmido. Se deixar muito seco, o processo não vai acontecer. Então essa é a maneira mais simples, pode ser feita em qualquer canto. Esses aqui, por exemplo, estão aqui no canto da minha estufa. Não gera cheiro, odor, já que a gente vai utilizar apenas folhas. Pode ser folhas de qualquer tipo, decorrente até de varrição de terreno, aparas de grama, por exemplo. É um processo em que a umidade, que pode chegar até aqui ao fundo do saco, é apenas decorrente da água que a gente vai colocar para deixar esse composto úmido. Não gera chorume. Obviamente que isso, se você utilizar apenas folhas, como eu falei, se for colocar muito resíduos, por exemplo, de cozinha, ou outros que tenham uma carga muito grande de umidade, ele pode sim gerar um chorume e escorrer aqui pelo saco. Se for apenas folhas, isso não vai acontecer. Eu coloquei aqui tufos de raiz que eu tirei da minha aquaponia, mas é apenas para manter ele mais úmido aqui. O correto seria utilizar apenas folhas mesmo. Eu não tenho o resíduo pronto aqui, porque eu estou começando a fazer aqui dessa forma. Esse aqui é o primeiro saco. Mas aí nos vídeos posteriores eu mostro para vocês quando a gente tiver esse resíduo aqui pronto. Vocês vão ver de bacana que fica. Uma outra maneira, essa já um pouquinho mais, não diria complexa nem complicada, mas exige um pouquinho mais de espaço e de manejo, é a gente fazer a tradicional compostagem com leiras. Aqui eu montei uma espécie de baias, são 3, para a gente ir movendo esse composto. Basicamente consiste em a gente fazer pilhas desse composto utilizando, aqui eu estou com as matérias de origem vegetal, isso aqui são talos de taioba, e o resultante aqui de uma limpeza que eu fiz no terreno, é o que eu tenho hoje aqui para exemplificar para vocês. Mas aqui a gente utiliza aquela matéria que a gente não coloca na composteira por ser ácida, por exemplo, como casca de laranja e outras. Aí eu utilizo nesse processo aqui, além de restos de verduras, de hortaliças, poda de árvore e aparas de gramas, entre outros. E aqui eu utilizo também um resíduo, um adubo de origem animal. Por enquanto eu tenho 4 galinhas aqui, 5 patos e algumas codornas.
Então a primeira etapa, a gente reúne a matéria de origem vegetal e também o esterco animal, faz uma pilha e monta na primeira baia. O aconselhável é que tenha pelo menos uns 50 centímetros, 50 por 50. Quanto maior é melhor, porque esse primeiro estágio, os primeiros 15 dias que ele vai ficar nesse primeiro local, bactérias e fungos vão fazer essa decomposição, e aqui a temperatura pode chegar até 60 graus, talvez até um pouco mais. Mas para que essa temperatura atinja esse limite, que é o ideal aí para o início do processo de decomposição, precisa que essa pilha não fique muito fina ou muito baixa. Se eu colocar apenas alguns resíduos aqui no chão, essa temperatura não vai chegar, a temperatura não vai chegar nesse limite necessário. Então o mínimo aqui, ó, que eu coloco é mais ou menos a altura dessas madeiras, tem em torno aí de uns 50, 60 centímetros. No nosso caso aqui, que o nosso resíduo, nem sempre a gente tem essa quantidade toda para começar, o que eu faço? Eu vou acumulando, acumulo em sacos, em baldes. Quando eu chego numa quantidade aí razoável para iniciar, eu coloco ela toda ali na primeira baia e acrescento o esterco de origem animal. Aí eu tampo, da forma que está aqui, ó, com saco, lonas, e deixo aí por pelo menos uns 15 dias, 15 a 20 dias em geral na primeira baia. Passando esse prazo, a gente vai retirar as tábuas aqui que fecham a baia, pegar uma enxada e mover o conteúdo daqui para a segunda baia, que é o que eu tenho aqui hoje. Ontem eu fiz esse trabalho aqui de remover da primeira para a segunda e da segunda para a terceira. Vou mostrar aqui como é que tá. Aqui choveu esses dias e aqui pega um pouco de umidade, então está um pouco mais úmido do que deveria. Mas aqui é apenas resultado aí do processo de compostagem de matéria de origem vegetal e animal também. Aqui a gente vai deixar pelo menos mais uns 15 dias, de 15 a 20 dias, quando também a gente vai com a enxada remover, misturar novamente e passar aqui para o terceiro estágio. A umidade aqui está um pouco excessiva, porque choveu aí nos últimos dias e por mais que a gente mantenha coberto, um pouco de umidade entra. Então, passado aí pelo menos 45 dias, o processo todo aqui demora entre 45 e 60 dias aproximadamente, a gente pode utilizar o resíduo, aí, o composto da última baia, aqui, da última etapa, já na nossa horta, ou como no meu caso aqui, e aí se justifica o porquê que eu precisei da outra composteira. Eu utilizo esse material aqui do terceiro estágio da compostagem lá na composteira com minhocas. Vou mostrar aí para vocês. Aqui estamos na nossa composteira tradicional. Esse resíduo aí que vocês estão vendo, eu tinha enchido a caixa aqui até a borda, ele já desceu um pouco. É o composto lá da terceira baia, da terceira leira, que eu trouxe para cá para as minhocas transformar esse composto aqui em humus de minhoca. Então aí eu trago esse resíduo, esse composto aqui para nossa composteira com as nossas minhocas californianas e vai ficar aqui pelo menos uns 40 dias ainda, para que as minhocas se alimentem desse material. Essa matéria orgânica aqui ela é bem mista, misturado muitos resíduos aí de origem vegetal do nosso terreno, juntamente com o esterco das galinhas, das codornas. E eu rego esse material, é uma situação que eu até não falei aí na parte anterior, lá nas leiras, nas baias, quando a gente coloca a primeira vez, na primeira baia, a gente vai regar, vai umedecer esse material. Ele tem que ser mantido não ensopado, o meu ali está um pouco úmido demais, mas foi por causa da chuva. A gente vai ter que manter sempre úmido. Então eu rego ele com a água que eu tiro do decantador dos peixes. Então já é uma água rica em nutrientes, com bastante resíduo sólido dos peixes. É essa água que eu rego lá o nosso composto. Uma outra maneira de se utilizar esse composto retirado da terceira leira ali, da terceira baia, já é utilizar diretamente nos canteiros. Eu estou mostrando aqui para vocês um pouco que eu coloquei nos vasos de frutíferas. Coloquei apenas aqui por cima. Quando a gente for fazer o plantio aqui, a gente remove essa terra e mistura melhor. Mas esses aqui eu utilizei já diretamente no canteiro.
Isso aqui é um material que já está, acho que uns 90 dias ali, se contar o tempo todo, que acabou passando um pouquinho até do prazo final. É esse mesmo material aqui, desse mesmo lote, que está lá na composteira com as minhocas californianas. Então esse material aqui que eu reuni ainda não vai dar os 50 centímetros ali de altura, vai dar um pouco menos. Eu vou dar uma outra observada aqui se eu consigo recolher mais um pouco. Aí a gente coloca esse material todo ali na primeira baia, rega com a água dos decantadores para dar uma boa umedecida e também acrescentar aí bastante nutrientes dos peixes nesse composto, e coloco também o esterco de origem animal, ou das codornas ou das galinhas. Voltando aqui, pessoal, só pausei o vídeo aí, fui fazer uma limpeza aqui no meu terreno, consegui coletar plantas aí, ervas daninhas principalmente, capim, até chegar numa altura aqui de aproximadamente uns 60 centímetros e completar a nossa baia. Aí incluí aqui o esterco de codorna, recolhi ali um pouquinho que a gente tem, por enquanto a gente só tem 10 codorninhas. Coloquei também o esterco de galinha, esse que vocês estão vendo aí por cima, do local onde que minhas galinhas dormem. Aí coloquei um regador cheio, só da nata do nosso decantador, aquela matéria mais grossa, mas com partículas sólidas, que fica mais no fundo. Reguei bem regadinho aqui, ficou bem molhado. Agora eu vou cobrir e aguardar o processo aí natural de decomposição. Resolvi mostrar para vocês aí, em que pese não estar bem adequado aqui ainda, vocês viram que o produto resultante não está da melhor forma possível, né? Tá bastante úmido, não ficou bem legal, porque eu vou desabilitar isso aqui. Foi um teste que eu fiz, resolvi mostrar para vocês aí, porque é uma alternativa, uma maneira que a gente tem de fazer, mas ele ocupa um espaço aqui bem considerável. Esse espaço aqui é o único que eu tenho para fazer esse tipo de compostagem. Ocupa um espaço grande, então seria mais ideal aí para quem tem sítio ou chácara mesmo. E eu não gostei muito do resultado. Aqui umedece bastante quando chove. O resultado não ficou bem legal. Então eu vou tentar fazer com a alternativa que eu falei aí mais no início do vídeo. Vou começar a acumular essa matéria que não vai direto para a compostagem das minhocas, não é direto da cozinha, em sacos, separando a matéria vegetal mais fina, para que gere um tipo de composto. E o adubo, o esterco aqui, tanto de galinha, de codorna, eu vou armazenar em outros sacos, para que ele faça o processo aí que a gente chama de curtir, também separadamente. E aí a gente trabalha só com o produto já resultante desses sacos, porque aí a gente consegue armazenar em locais internos, dentro do depósito, em alguns cantos aí dentro da estufa, fica mais fácil de trabalhar, não precisa um espaço grande assim, fazendo ao mesmo tempo. Agradeço por ter assistido o vídeo, grande abraço e até o próximo.